Estamos estudando a nossa quarta aula da matéria de antropologia bíblica. Paramos na página de número 20, a página 18, cá na letra D, onde eu falo da definição do termo em relação, estamos falando da imagem de Deus, e o pastor apresenta aqui no termo latim imago Dei, e já falamos a respeito do que seria a imagem de Deus, nas perspectiva teológica, para compreendermos o que é a imagem de Deus no homem. E vamos continuar discorrendo esse assunto. Vemos a respeito da divisão do pensamento teológico a respeito da composição do ser humano e vamos dar continuidade. Aqui na letra D, o pastor coloca o seguinte: a definição do termo. Ele fala que, segundo um teólogo conceituado chamado Carlos Oswaldo Pinto, que é um PhD, ele define a Imago Dei sendo a personalidade teomórfica, dependente, manifesta em estrutura relacional e domínio. A palavra teomórfica tem a ver com manifestação de Deus. Então, ele mostra que essa imagem de Deus ela se manifesta e de várias maneiras e ela é dependente de uma estrutura relacional e de um domínio que Deus tem sobre os seus servos ou seus filhos. Então, a palavra theo, sempre no grego, seria a palavra Deus ou teó, e morfê, que tem a ver com aquilo que se transforma, que de onde vem nossa palavra em português, metamorfose. Então, o que o pastor quer mostrar aqui que essa imagem de Deus aplicada ao homem, as várias formas que Deus trabalha através do homem, que Deus se manifestou, como nós falamos, através dos seus atributos na vida do homem, e o homem tem condição de compartilhar isso com o seu semelhante. E o pastor coloca algumas coisas aqui relacionadas a isso, que ele fala, ambos os, ele fala, ambos suscita, seja essa definição, é necessário compreender sua profundidade. Então, ele vai mostrar algumas coisas aqui que tem a ver com o termo imago Dei. Ele fala da personalidade, da questão teomórfica, da dependência, da estrutura, como nós falamos, do relacionamento e do domínio. E vai explicar cada coisa aqui em relação à imagem de Deus. Então, ele fala que a personalidade, tudo o que torna possível um ser autoconsciente, incluindo os aspectos materiais e imateriais do homem. Então, ou seja, a imagem de Deus no homem é aquilo que capacita ele a ser consciente, tanto no seu aspecto físico, como na nossa área que é imaterial, que é a nossa alma e o nosso espírito. Então, o pastor coloca aqui que essa questão da personalidade, ela nos possibilita a ser autoconsciente, a nós conseguimos detectar as coisas, a ter a nossa consciência naquilo que estamos fazendo. A questão teomórfica, ele fala que indica que o arquiteto do homem é Deus, trino, e que nossos atributos refletem, ainda que imperfeitamente, o caráter de Deus. Como eu falei, é aquilo que Deus comunicou a nós, que nós compartilhamos com o nosso semelhante. O pastor faz essa observação, que mesmo que seja de forma imperfeita, porque os atributos que Deus comunicou a nós, por exemplo, a bondade de Deus, Deus realmente ele é bom, nele não há maldade alguma, ele é bom a ponto que nós não sabemos explicar a bondade dele. E nós, não, nós somos bons, como eu falei, depende da situação, nós somos bons, dependendo da situação, nós não somos. E eu até aleguei o assunto da justiça, que a justiça de Deus ela é perfeita. Deus não tem duas balanças, Deus ele não pende para o lado que mais lhe agrada. Então, ou seja, Deus pune quem erra, e da mesma forma que ele pune quem erra, ele ama na mesma quantidade
que ele exerce juízo, ele ama se essa pessoa arrepender. Já conosco, como eu falei, é diferente, porque a nossa justiça ela é imperfeita. Então é isso que o pastor quer mostrar, que essa questão teomórfica, que é quando Deus ele passa a nós, através da sua semelhança, os atributos que lhe pertencem, como bondade, justiça, mansidão, santidade, amor e outras que o Senhor compartilhou conosco para que nós viéssemos a viver bem com nossa semelhança. Ele vai falar dependente. Ele indica que o homem não é um ser autônomo, ou seja, o homem ele tem alguém que governa a vida dele. Ele fala derivando sua própria existência daquele que o criou. Ou seja, o homem ele não vive por si mesmo, ele depende de Deus. Inclusive, isso não é somente uma frase de efeito, mas é uma questão até teológica. Por que que a Bíblia fala que se o homem viesse desobedecer a Deus, lá fala o termo morto morrerá, é porque ele morreria espiritualmente e depois morreria fisicamente. A morte espiritual é a morte que separa o homem de Deus. Então, o homem, se ele separar de Deus, ele é considerado como morto. Porque quando Deus fez o homem, ele fez o quê? O homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nele. Ou seja, parte de Deus foi posto no homem. Então, Cristo reconquistou isso para nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, o Senhor novamente nos fez filho dele, mas o homem, ele sem Deus, ele é morto. Essa é a realidade bíblica. Teologicamente, o homem que não tem Deus, ele é morto, porque a vida que a Bíblia apresenta no Evangelho de João não é a palavra bio. Nós encontramos duas palavras para vida no grego, a palavra bio, que quer dizer vida, vida material, a vida que nós temos ao respirar, e a palavra zoe, que tem a ver com vida espiritual. Por isso que quando Paulo fala que Deus arrancou o homem das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, ele está falando que Deus novamente passou a ter domínio sobre essa pessoa, que reino de Deus tem a ver com domínio. Então nós passamos novamente a estar debaixo do controle de Deus, das diretrizes de Deus, porque nós vivíamos outrora, como o apóstolo Paulo fala nos Efésios, como separados de Deus e entenebrecidos, dominados pelos desejos carnais e pelas obras malignas. Hoje nós, como o pastor coloca, mesmo com nossas falhas, nós preocupamos em estar de acordo com a direção de Deus. Então nós não somos autônomos, nós somos dependentes de Deus. E isso é porque nós temos uma alma e um espírito. E esse espírito que une com o espírito de Deus subjuga a nossa alma, que da onde surge todos os nossos desejos carnais, e então conseguimos caminhar na presença do Senhor. E quando nós venhamos a ter alguma coisa que desagrada a Deus, nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo para arrepender e ele nos perdoar. Aí o pastor coloca mais, a estrutura. Ele fala que por estrutura quer se dizer não estrutura física, mas emocional, intelectual e volátil. O aspecto físico do homem reflete o plano original de Deus de encarnar-se para a redenção da humanidade. Então, o pastor mostra aqui o seguinte, que essa questão da estrutura está relacionada com o nosso interior e não com o nosso aspecto físico. E isso tem a ver com nossas emoções, com o nosso intelecto e com a nossa vontade, com as nossas decisões. Então, ele vai falar que através disso, por essa questão que Deus colocou em nós, isso nos capacita a ter uma comunhão com Ele. E, além de tudo, ele fala que o que nós refletimos nesse corpo nada mais é do que um aspecto de que Cristo, ou o próprio Deus, iria encarnar e habitar nessa terra da mesma maneira que nós habitamos. E, além de tudo, ele venceria o pecado, o diabo e o mundo com o corpo de carne como o nosso. E assim sendo, o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem, ainda fala que ele é Jesus Cristo, o homem.
Implica que eu sei que às vezes algumas pessoas têm dificuldade com isso, que nós temos um representante nosso no céu, que viveu aqui em carne e que ele tem um corpo como o nosso, porém glorificado. Não sei se os irmãos conseguiram entender. Que Jesus ele ressuscitou com o corpo que ele tinha e um corpo de glória, que é da mesma maneira que o apóstolo Paulo descreve que nós, no caso, os que já morreram, ressuscitarão, e ele fala que nós que estivermos vivos seremos transformados. E João, escrevendo no capítulo 3 da sua primeira epístola, no versículo 1, versículo 2, na verdade, ele fala que ainda ele não se manifestou, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, implicando que, da mesma forma que Jesus recebeu um corpo de glória, nós também receberemos. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o Deus homem que andou nessa terra, morreu e ressuscitou e continua sendo Deus na eternidade, porém um representante nosso. O pastor, ele quer mostrar isso, que a nossa estrutura física reflete o que Cristo foi aqui nessa terra. O relacionamento, ele fala que indica que o perfeito amor existente entre a Trindade estaria refletindo na interação entre os seres humanos. O assunto aqui, o que o pastor quer mostrar é o seguinte, que esse relacionamento que nós temos com Deus ou com o Deus Trino, ela refletiria na maneira que nós comportamos com o nosso semelhante. Aí eu costumo dizer que é aqui que nós falhamos, porque nós falamos bastante em relação a sermos a imagem de Deus e deixarmos obscurecer a nossa visão, entender que o nosso semelhante também é a imagem de Deus. E que, por exemplo, na igreja, quando nós às vezes observamos alguma pessoa que ele parece não querer muita coisa com Deus, aquilo às vezes te traz uma certa indignação, que você fica às vezes um pouco chateado com quando você está trabalhando na obra de Deus, você vê pessoas que não valorizam aquilo ou pessoas que não estão nem aí, vão na casa de Deus por rotina. E aquilo traz uma certa indignação. Só que o pastor quer mostrar que o relacionamento com o nosso semelhante, nós temos que entender que nós somos a imagem de Deus e ele é a imagem de Deus. Se somos a imagem e a semelhança de Deus, nós temos atributos de Deus. E os atributos de Deus, uma das coisas que tem no atributos que o Espírito Santo comunica a nós é longanimidade. Os irmãos, alguém que sabe a tradução correta da palavra longanimidade ou longânimo? Alguém poderia falar, ou se tem um conceito da palavra, longânimo? Muitos anos de vida, longe, Não, aí o irmão está falando longevidade, longevidade, entendi longevidade, tá que é certo. longanimidade, ser longânimo. Não, Isso tem a ver com o que nós somos com o nosso semelhante. A palavra longânimo ela seria uma tradução assim, de um longo ânimo. Só que a palavra ela traz o sentido, quando você traduz português, de uma paciência esticada ao máximo. Você já viu quando aqueles elásticos que tinha no Brasil, aqueles elástico branco, que você estica, 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 chega um ponto que ele já não estica mais, que ele perdeu a sua elasticidade? É mais ou menos semelhante a isso. Que você é longânimo ao ponto que você suporta as pessoas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que nós, através de ter, ele ainda fala ser longânimo, deixa eu vou ler o texto aqui que é melhor. Efésios capítulo de número 4 e a partir do versículo 1 ele diz assim, Efésios 4. Ele fala assim, ó, portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico que andeis de modo digno que fosse chamado, do modo que fosse chamado. Ele fala, ou seja, o modo que nós somos chamados, ele fala com toda a humildade. O que é humildade? É nós despojarmos dos nossos direitos, do nosso aquilo que nós gostaríamos que fosse para nós. Essa humildade que tem a ver com isso, não tem a ver simplesmente com o contrário de soberba, mas tem a ver com portar com humildade, é portar com a maneira que você abre mão dos seus direitos para beneficiar outra pessoa. Pensa no negócio difícil.
Aí ele vai falar mais. E mansidão, e paciência, suportando uns aos outros. Esse suportar aqui, algumas pessoas interpretam, e eu não concordo, que eles falam que é suportar é dar suporte. Mas ele fala que suportando uns aos outros é em amor, então não é dar suporte, é você suportar literalmente. Você tem aquele irmãozinho chato, que ele é muito chato e você ama ele, porque você é salvo. É a maneira que Deus colocou no seu coração que você quer ter relacionamento, você quer viver um relacionamento bom com esse semelhante seu, mesmo ele sendo chato. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta eclesiológica, que é a carta aos Efésios, ele mostra isso. Ele fala com toda humildade, quando nós abrimos mão do nosso direito, mansidão, que não é algo fácil de nós termos, com paciência, que aqui a palavra que na tradução é corrigida, traz a palavra longânimo, que eu falei que é paciência esticada ao máximo, e suportando uns aos outros. Mas nós só conseguimos suportar uns aos outros se nós formos humildes. Só conseguimos suportar uns aos outros se formos longânimos. E se nós formos mansos. Se nós não cultivarmos esse fruto do Espírito em nossas vidas, jamais conseguiremos suportar um ao outro. Nós suportaríamos pessoas que nós gostamos, mas outras pessoas não. E a Bíblia ela vem na contramão disso, que a Bíblia mostra que homens de Deus, e eu vou tirar da pessoa de Cristo, porque quando a gente fala de Cristo, a pessoa fala assim, mas com Cristo, para ele era fácil, que na verdade nunca foi fácil. Mas homens de Deus, vou pegar um exemplo de Pedro, que ele teve uma mudança tão radical na vida que ele suportou muitas coisas. Exemplo, Pedro, quando Jesus foi preso no Getsemane, ele carregava uma espada, porque ainda ele não tinha recebido o Espírito Santo, e ele cortou a orelha de um soldado. Quando Pedro converte em Atos 2, que ali ele toma a direção ali no colégio apostólico, ele anuncia as profecias relacionadas àquele evento, e dali ele começa a fazer a obra do Senhor, ele, no capítulo 3, por ele, juntamente com João, em nome de Jesus, curar um coxo, eles foram presos. No capítulo 4, eles apanharam bastante. E ele não arrancou da espada, porque já não tinha mais espada. Então, aquele Pedro que quase arrancou o pescoço do soldado, depois ele apanhou. E ele não revidou. Os irmãos estão compreendendo o que é ser uma pessoa realmente mudada pelo Espírito de Deus, em preocupação com mudança. É fácil? De forma alguma que essas coisas são fáceis em nossas vidas, irmão. Fazer uma pergunta? Sim. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, é uma pergunta junto com um comentário, né? E aí eu queria a sua opinião em relação a isso. Hoje julga-se muito algumas igrejas por não serem cristocêntricas, ou seja, que a base principal é Cristo. Uhum. Concordo 100% com isso, que tem que ser. Concordo 100% que tem que ser Cristo. Porém, existe aquela situação onde que fala-se muito de Cristo, muito bem sobre o Evangelho, muito bem sobre o que Cristo quer que faça, muito bem sobre o exemplo que Jesus foi e tudo, mas na prática vive-se muito pouco, no sentido que, por exemplo, eu vou falar nós irmãos que estão dentro de uma igreja, se doa muito pouco, no sentido de que se algo acontece, eu vou só até o limite aonde eu acho, até aqui eu posso ir, mas de fato não se entrega e vai além daquilo não, e vai da forma que Jesus agiria. Hoje existe, eu acho que existe muito isso. Eu chamo, eu meio que inventei, eu chamo que isso é como se fosse uma esmola. Se existe uma situação, digamos uma contenda, eu dou uma esmola de misericórdia. Uhum. Eu não vou além como Cristo de fato iria.
E então eu vejo que nesse ponto aí a gente tem muito que melhorar em relação a isso, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo muito, comparando, olhando, olha, Jesus ensina que a gente tem que ter misericórdia, mas essa misericórdia minha vai só até onde o meu ego aceita. E eu vejo, pode ser que eu esteja enganado nesse ponto, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Não, na verdade, é sobre isso que eu estou falando. Que nós, se não sermos realmente guiados pelo Espírito Santo, nós não conseguimos fazer isso. Seremos como o irmão está falando. Falaremos bonito de Cristo, talvez conheceremos toda a cristologia, os aspectos humanos de Jesus no Evangelho de Lucas, mas só na teoria. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo, primeiro versículo, ele fala assim: olha, portanto, eu, prisioneiro do Senhor, rogo, a tradução fala rogo, aqui ele fala, que é uma tradução daí, fala suplico, que andeis da maneira digna, ou seja, andeis é viver. Ali não é andar como caminhar, troca de passo, é a maneira de ver, o estilo de vida, da maneira que fosse chamada. E como que nós fomos chamados? Como humildes. Ser humilde é como eu falei. Aqui não é o contrário de soberba, é abrir mão dos nossos direitos. Por isso que temos que ter se guiado pelo Espírito Santo, porque isso não é fácil. É como eu falei, se nós recebemos realmente a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós seremos sensíveis à voz do Espírito Santo. Isso não nos torna perfeito da noite para o dia, mas nos torna sensível a ponto que nós vamos construindo o nosso caráter dando passo a passo na nossa vida de santificação e mudando nossa forma de agir, a nossa forma de tratar o nosso semelhante. E eu concordo com o irmão 100% que existem igrejas que falam bonito a respeito de Cristo e o Cristo está no centro ali só da oratória, mas às vezes não está realmente no centro da vida das pessoas. Eu concordo 100% com isso, porque são igrejas com ortodoxias engessadas. Eles acostumaram com aquela ortodoxia bem paramentada pelos os argumentos teológicos e com a boa retórica e oratória. E de forma alguma, eu também concordo com o irmão que a igreja tem que ser cristocêntrica, tanto nos louvores como na pregação e, acima de tudo, no viver. Porque a pregação e o louvor ele tem que ser o resultado da nossa forma de viver. A nossa forma de viver. Por isso que hoje o maior problema das igrejas é não saber a verdade do que é ser igreja. Qual o propósito da igreja? Uma das coisas que o irmão colocou aí em questão de falar muito e fazer pouco é que o povo não sabe o propósito da igreja. Qual que é um propósito da igreja? A igreja não vive fora da sociedade. Por exemplo, uma igreja que tem avivamentos dentro das paredes dela, para mim, isso não é avivamento. O que eles dizem ser avivamento, que são manifestações carismáticas, isso não é avivamento. Ali pode revelar o que for, pode curar. Se isso fica só ali dentro, não é avivamento. Avivamento é quando ele sai das portas da igreja e atinge a sociedade, a ponto que essas pessoas da igreja passam a servir a sociedade. É só ler o Velho Testamento, nós vamos ver sempre Deus alertando o povo com cuidado com as viúvas, com os pobres, com os órfãos e com os estrangeiros. Atos 2, é o melhor, Atos dos Apóstolos mostra esse cuidado com a sociedade. Existe, eu vou até pegar o livro aqui. Esse escritor aqui, chamado Suetônio, ele escreveu esse livro chamado A Vida dos Doze Césares. Isso não é um livro evangélico. Isso é um livro de na verdade, ele fala que é a respeito da vida dos 12 Césares que passaram no Império Romano, e ele descreve sobre a vida deles. Esse livro é um livro que tem dentro do nosso Planalto, lá no Brasil, seria um livro de guia de uma boa política e um bom governo, mas eu acho que esse livro só fica lá empoeirando, porque eles não fazem uso dele. Esse livro, o Suetônio, quando ele relata o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que o imperador Cláudio mandou expulsar
os judeus lá de Roma, por causa da briga dos judeus com os cristãos, ele fala o seguinte, nesse livro, que uma coisa que ele fala assim, uma coisa que nós temos que aceitar é que esses cristãos, eles cuidam tanto dos deles, ou seja, eles cuidam dos cristãos, como cuida também dos nossos, dos não cristãos. Ele fala dessa forma. Suetônio que não era um cristão. Então, ou seja, quando a igreja ela sai de dentro das quatro paredes e mostra lá fora quem é Cristo, aí as pessoas irão ver que é uma verdadeira igreja. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Agora, quando nós temos o suposto avivamento, que são manifestações carismáticas dentro da igreja, as rendas das igrejas, não estou dizendo, irmão, que a renda não sirva para isso, que para estruturar templo. Claro que sim, eu acredito que se a igreja tem condição de ter um templo bonito, tem que fazer, melhor som, melhores microfones, melhor banco para ajudar o povo, dependendo do local, ar-condicionado, tudo, tem que ter. Eu concordo 100% com isso. Porque primeiro que eu olho pela Bíblia, o tabernáculo era um monte de pano velho, era panos finos. O tabernáculo era panos finos, todo o material era coberto de ouro, aqueles que não podiam ser cobertos de ouro era feito de metal bom, como foi a pia de bronze e o altar de bronze, e os demais foram cobertos com ouro ou coberto com prata. Então nós vemos que havia uma estrutura bonita no tabernáculo. E da mesma sorte no templo de Salomão. Agora, nós não podemos embelezar templos e esquecer do nosso povo. E tampouco esquecer que Cristo, ele está fora das paredes da igreja para que ele seja apresentado para o necessitado. Então, esse é o trabalho da igreja. E isso está de acordo com o que nós estamos falando, está de acordo com o relacionamento. Porque se nós acomodarmos com línguas estranhas no culto, profecias, interpretação de língua, curas, seja o que for ali, e até pessoas que vêm de fora são curadas, aí seu nome sai um pouco na rua, ou o nome do pastor, ou do obreiro, da irmã do ciclo de oração, ok, mas qual que é o nosso papel com a sociedade? É cuidar das pessoas dentro da sociedade. É transmitir para as pessoas que Cristo, ele realmente é aquele que salva vidas, mas multiplica pão. É só olhar pela Bíblia. Jesus, ele fez o quê? A multidão andava atrás dele, ele curava, ele ensinava, mas ele disse o quê? Nós não podemos despedir essa multidão com fome. A ponto que eles quiseram até fazer dele rei. E ele teve que fugir. Mas a verdade é essa. Jesus, ele ensinava, mas ele cuidava. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. O povo ensinava, mas cuidava. Então, é só observar a Bíblia. Só que eu estou falando que eu ouço da boca de pastores, como convivi com pastores que pensam assim, e ouço constantemente nas redes sociais pastores que fala que dízimo e a finança da igreja é para a igreja, não tem que ajudar pobre, ajudar ninguém, não. Você ajuda pobre com o dinheiro do seu bolso. Eles falam assim. E então tem que rasgar todo o Velho e partes do Novo Testamento, porque as ofertas e dízimo da igreja é para ajudar pessoas necessitadas. E vou falar aqui, irmão, com muita vergonha, eu já presenciei um caso de uma irmã com necessidade na igreja. Ela comunicou, que a Bíblia fala para comunicar o santo das vossas necessidades, comunicou com o obreiro comunicou com o pastor. O obreiro se condoeu da causa da irmã. Ele comunicou com o pastor. O que, é que o pastor deve fazer? Chamar o tesoureiro, pegar o dinheiro e fazer a compra para a irmã. Aí, a primeira coisa que ele fez, marcou uma reunião. Aí a irmã precisou da compra hoje, ele marcou a reunião para daqui 2 dias. Então, mais 2 dias da dificuldade. Aí foram tratar do assunto na reunião. Aí na reunião começa a perguntar se a irmã é dizimista, o marido da irmã é dizimista, e vai aquelas interrogação. Aí começa, mas a irmã tem 3 filhos. Gente, ela podia ter 50 filhos, se ela está passando necessidade, por que não ajudar? E fizeram todo aquele negócio, deu uma semana para dar resposta para a irmã. A irmã, alguém que já ouviu falar do LBV, Legião da Boa Vontade? Já ouviu falar? Fala assim, Gamão, que é um órgão dentro do espiritismo kardecista. Ela foi da Legião da Boa Vontade e eles deram para uma compra lotada, a compra bastada.
E ela chegou e depois comunicou. E melhor, eles ficaram sabendo, não sei como, que a irmã recebeu uma compra do LBV e disciplinou a irmã, porque ela recebeu uma compra dos espíritas. Não estão compreendendo a gravidade do que é ser igreja? Eu vejo que o que que acontece? Muitas seitas, elas crescem muito por quê? Porque elas pegam o que verdadeiramente funciona de dentro da Bíblia, Isso. coloca em prática, como por exemplo, o testemunha de Jeová. Quem evangeliza mais que testemunha de Jeová? É difícil. Obviamente são seitas que distorcem a palavra, mas aí vai, eles distorcem a palavra, mas pegam aquilo que funciona, que realmente é essência em algumas situações, não em todas, obviamente, e fazem daquilo e aquilo dá muito certo. E igual você acabou de citar, a Legião da Boa Vontade, olha que maravilha. Então, às vezes, nós ficamos para trás porque ficamos muito na letra, mas Isso. temos de pegar aquilo que verdadeiramente é da letra e colocar e materializar aquilo verdadeiramente. Porque o pessoal, eles acabaram acomodando com a questão do que o apóstolo Paulo fala que a salvação não vem pelas obras, e sim é pela fé. Tiago fala que a fé sem as obras é morta. Eles não estão se contradizendo. O apóstolo Paulo está falando em relação à salvação pela graça, ou seja, nós somos salvos pela graça, não tem méritos humanos. Só que o Tiago está mostrando o seguinte: ó, já que vocês são salvos, vocês têm que ter obra. Então não é o que você faz te torna salvo, mas você já é salvo, então você faz alguma coisa. Eu não vou precisar de viver bem com alguém para poder ser salvo. Eu já sou salvo e eu vivo bem com o meu semelhante. Eu tenho que ter um relacionamento bem com o meu semelhante, porque eu sou salvo e não para ser salvo. Os irmãos estão compreendendo? Há essa diferença. Uma das coisas que o irmão até falou em relação a servir a Cristo de verdade é falar de Cristo e esse Cristo fazer parte daquilo que nós falamos. Vou dar um exemplo aqui que os irmãos vão meditar comigo e vai entender o que eu quero falar. José de Arimateia, que José de Arimateia, que era governador, um dos governadores, fazia parte do Sinédrio, que era um discípulo de Cristo. Quando Jesus morre, ele pede o corpo de Jesus para Pilatos. Pilatos concede, possivelmente os dois mantinham uma boa relação, e ele vai dar um sepultamento para Cristo, primeiro para cumprir a profecia de Isaías, que fala que ele foi sepultado entre os ricos, muito que ele morre entre malfeitores, mas é sepultado entre ricos. Mas aí eu te pergunto, José de Arimateia tinha alguma esperança que Jesus iria ressuscitar? Porque era muito fácil você dar alguma coisa para Cristo depois que ele ressuscitou, não? Agora, você encarar o sinédrio, encarar o governo para pedir o corpo de um condenado, você já parou para pensar? Ele não tinha ressuscitado ainda. Isso é ser cristão. Isso é saber quem é Cristo. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Ele não tinha motivo para virar e falar: rapaz, esse camarada morreu, esse cara chegou com essa história que era Messias aí, ó. E de acordo aí com os profetas, o Messias era alguém extraordinário e morreu. Ele era bonzinho em tudo, mas morreu. Ué. Ele não tinha um porquê, a não ser a fé que realmente ele era o Messias. De saber que ele ressurgiria. Aí eu pergunto, e nós? Isso é ser cristão. É quando nós fazemos algo para Cristo sem esperar nada. É quando realmente nós envolvemos com as coisas de Deus sem esperar nada em troca. E isso está principalmente em relação à nossa vida com o nosso semelhante. Jesus ele chega a ensinar que se você faz alguma coisa para quem faz algo por você, você é igual os publicanos, que eles também fazem o mesmo. Ele diz dessa forma. Agora, quando você faz sem pensar em receber nada em troca, isso mostra que somos cristãos. E isso que não te custa, o que não me custa tem mais a ver
sobre mim do que com o próximo. Essa é a realidade. É, é quando você faz alguma coisa para alguém que não tem como te retribuir, é o que eu li no texto. Isso é humildade, você abriu mão de coisas boas para você, para servir o seu semelhante. Bom, ser servo de Deus é o negócio mais difícil que existe. Servir não é coisa fácil. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele veio para servir, não para ser servido. O Evangelho de Marcos, que mostra Jesus como servo, ele mostra Jesus servindo os homens de uma maneira extraordinária. Então, esse servir pessoas é o que Cristo deixou para nós. É como nosso irmão José Matheus falou, que é o que nós deveríamos fazer. É acreditar nisso, não somente falar isso. É acreditar nisso. E resgatar isso das igrejas de hoje está difícil. A igreja, como o nosso irmão falou, ela ser bíblica e cristocêntrica é quando Cristo realmente é o exemplo para nós em tudo, além de ser o nosso Senhor. Ele não é simplesmente o exemplo, mas ele é exemplo e Senhor. Que tudo o que ele fez é para que nós viéssemos a fazer igual. Andar nos passos dele. Porque o apóstolo Paulo ensina o quê? Que nós devemos ser imitadores de Deus. Está lá em Efésios capítulo 5. Ser imitador de Deus é você andar nos passos de Deus. Ou fazer aquilo que Jesus fez por nós. Então, o relacionamento tem a ver com isso. É algo que às vezes nós falhamos por sermos egoístas, por sermos soberbos, por sermos pessoas que só damos a quem nós, como nosso irmão colocou, a quem pode nos atender. Então, a troca de favores. E quando, na verdade, é diferente disso. Outro exemplo bíblico que eu estava até lendo hoje na minha devocional com Deus a respeito dessa passagem, é aquela passagem no capítulo 7 do livro de 2 Reis, quando havia grande fome em Samaria e 4 mendigos acham comida dentro do arraial dos Círios. Bom, vamos ser verdadeiros. Nós aqui da sala, todo mundo leproso, vivendo fora do arraial de Israel, menosprezado pelo povo. Aí nós achamos comida. Aí vamos. A cidade está vazia. A cidade é nossa. Vamos ficar com a cidade para nós, com cavalos, com carruagens e tudo é nossa. O que eles fizeram? Diz a Bíblia que eles pegaram um pouco, pegaram algumas capas, algumas roupas, levaram para um determinado local, colocou lá, voltaram e pegaram de novo. Quando eles estavam levando, não, nós temos que ir na cidade e contar para o povo. O povo que menosprezava eles, que não queria contato com eles porque eram leprosos. Mas mesmo assim, eles foram lá. Isso é relacionamento. E isso é pensar no próximo. E é fácil. Eu sempre falo, quando eu pego essas partes do apóstolo Paulo, é que eu sempre falo, o apóstolo Paulo complica a nossa vida um pouco. Não é fácil fazer essas coisas. Agora, por quê? Porque nós trazemos a natureza caída. Por isso nós temos que ser rendidos à voz do Espírito Santo. Por isso, quando Irmão o apóstolo Cleto. Paulo diz, andai, só um momento, Mani, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Que o desejo da carne é ser egoísta. Isso é um desejo da carne. Então, quando nós cultivamos o fruto do Espírito, nós passamos a ser mais sensível ao Espírito de Deus. Mani, E é bem isso aí que você está falando, porque eu já percebi, assim, por experiência própria, é lógico que isso não é uma regra geral, mas quanto mais próximo de Deus a gente está, mais um coração bondoso e voltado para essas coisas a gente tem. é E eu já verdade. percebi que o jejum, ele é algo que nos aproxima muito do Senhor. Na verdade, não nos aproxima, Ele nos nos quebranta. dá uma sensibilidade maior. Isso é porque ele nos quebranta. E aí você tem uma bondade, você tem assim, uma generosidade, você tem, né, você se sente assim tão pecador que você coisas que normalmente no seu dia a dia você não, você leva normal, você não vê diferença, você faz assim naturalmente. Quando você está nessa situação de jejum, de oração, de propósito,
é uma visão muito mais ampla. É exatamente o que você falou É, dos rapazes leprosos. Isso é obra do Espírito Santo, porque a gente, por natureza humana, fala assim, que se lasque todo mundo, né? Não? a cidade é nossa, né? Assim, Lógico. é verdade. E não tinha ninguém lá, o Ciro, todo mundo tinha fugido. Então, eles compartilharam com os seus semelhantes e todos puderam saciar e matar a fome de todos na cidade de Samaria. Então, irmãos, essa questão do relacionamento é algo muito sério para nós. O relacionamento mostra muito quem nós somos, mostra muito como a igreja é, a questão do relacionamento. Aí a questão, por último, aqui do domínio. O pastor fala que, por fim, domínio sugere o exercício de uma autoridade construtiva no seio da criação, onde o homem é o gerente de Deus. Aqui o que o pastor quer mostrar é que o homem feito à imagem de Deus mostra que todas as coisas foram entregues ao seu domínio. É só os irmãos ler capítulo 1, versículo 27 e 28 do livro de Gênesis. Nós vamos ver lá que, após Deus criar o homem, Deus delega todas as coisas criadas, desde os animais, as plantas, tudo que foi criado estava sob o domínio do homem. O homem iria comandar tudo. Ele foi perdendo isso devagar. Nós vemos que ele perde após pecar, a terra é amaldiçoada por ele, eles continuam vivendo um período largo de tempo, até o dilúvio. Depois do dilúvio, que Deus ordena que os seres humanos poderiam comer carne, os animais poderiam comer carne, ali começa a cadeia alimentar, tudo fica desordenado. Mas o domínio foi dado ao homem. O domínio de todas as coisas estava sobre a mão dele, mas ele jogou fora. Então, o que o pastor quer mostrar é que essa imagem de Deus em nós, ou no primeiro homem, capacitava ele a fazer isso, ele governar as coisas. E uma das coisas, principal motivo que mostra que a autoridade de governo é quando você nomeia. Quando ele nomeia, isso dá direito de governo. Isso é uma questão teológica. Dentro da Bíblia, aquele que nomeia é quem governa. Se os irmãos observar, Adão deu nome a todos os animais. Então, eles eram governados por ele. O que entende é que os animais não eram selvagens, como são hoje. Mas uma coisa ele veio para dominar, ele perde o domínio das coisas devido ao pecado, ele passa a viver de forma que quebra o plano de Deus, quebra o plano original de Deus e vai perdendo a sua autoridade com o passar do tempo. A ponto que muitos homens hoje não têm autoridade nem sequer com os seus filhos. E é uma bagunça degenerada no meio do ser humano hoje, porque perderam o domínio, foi perdendo o domínio daquilo que Deus entregou nas mãos dele. A ponto que o diabo, mentiroso como ele é, quando ele se aproxima de Cristo daquele ato da tentação, ele fala que tudo foi entregue a ele, mas isso é uma mentira. Nada foi entregue a ele. E existe alguns teólogos que falam que foi entregue a ele, mas não foi entregue a ele. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da carta, a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala que seja o mundo, ele fala, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja os reinos, sois de vós e vós de Cristo. Ou seja, todos os reinos do mundo ainda continuou debaixo do governo de Deus e que foi entregue ao seu filho, do qual um dia reinará eternamente juntamente com a sua igreja. Então, o diabo não é dono de nada, ele não ganhou nada. O homem é que perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio da criação, ele perdeu o domínio da terra, ele perdeu o domínio de todas as coisas. A terra queria produzir por si mesmo e ele trabalharia sem ser laborioso, ele passou a trabalhar com labor, ele teve que plantar, ele teve que suar. Aquela terra que era dominada por ele passou a dominar as coisas, porque tem lugares que ele plantaria e não sairia nada. Ou que sairia coisas contrárias ao que ele plantou, como a Bíblia fala que nasceria espinhos e abrolhos. Então, ou seja, coisas indesejáveis. Então, o pastor mostra isso, que o domínio é isso, é exercer autoridade
sobre a criação que Deus colocou debaixo do governo do homem. O pastor mostra aqui um gráfico, mais ou menos, aqui em relação a entender a nossa luta interior por sermos composto de espírito, alma e corpo. Então, ele mostra algumas coisas aqui. Ele fala, por exemplo, Deus, reino de Deus, vida e paz. Ou seja, Deus, o autor de todas as coisas, ele foi quem nos deu condição de viver no reino dele, sobre o seu domínio. Isso quer dizer reino. Quando a Bíblia relaciona o reino de Deus está na terra, ou que o reino de Deus é chegado à voz, está dizendo que o domínio de Deus. Por isso que quando na oração modelo, conhecido como oração do Pai Nosso, fala, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu, ou seja, venha sobre nós o seu governo e que a tua vontade seja exercida aqui nessa terra como no céu. Agora você imagina Deus falando com um dos anjos, faz isso, e ele fala, não, não acontece, verdade? Isso não acontece no reino dos céus, lá na eternidade com Deus. Então, da mesma forma que nós estamos sob o domínio de Deus, devemos ouvir a voz de Deus e não desobedecer. E esse reino e a presença de Deus, ela produz o quê? Vida e paz. Vida aqui no sentido vida espiritual, vida eterna. E essa paz é a capacidade de entendermos que nada pode nos separar de Deus, que nós não estamos mais em guerra com Deus. Ele fala sobre a lei do espírito da vida, conforme está em Romanos capítulo 1. É claro que aqui tem a ver uma lei que está contrária à lei de Moisés. Aqui está dizendo que, conforme Romanos 1, que é uma continuação do capítulo 7, que aquela lei que nos colocava subalterno ao pecado, hoje nós não precisamos, não vivemos mais assim, porque temos o Espírito Santo, e a lei do Espírito de vida nos tirou essa algema, que era a lei, os 10 mandamentos que nos escravizava, e fez o quê? Que através da graça conquistada na cruz do Calvário, que de uma vez por todas foi pago esse preço por nós, nós somos libertos. E hoje a lei serve de quê? De parâmetro em relação ao caráter de Deus para que nós vivamos de acordo com isso. Ou seja, eu não vou guardar a lei para ser salvo. Eu sou salvo e eu preocupo em guardar a lei para ser santo. Os irmãos estão compreendendo? A lei, o apóstolo, ou melhor, o escritor aos Hebreus fala que a lei é boa. E ela foi colocada como padrão de santidade para nós, porque a lei revela quem é Deus. E ela revelando quem é Deus, ela revela que somos pecadores. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele chega a dizer que a lei é muito boa. Ele compara a lei com um marido. E ele fala que ela é perfeita. Por ela ser perfeita, nós não tínhamos condições de cumpri-la. Cristo cumpriu por nós e hoje, por meio da graça, nós entendemos que a lei nos santifica. Quando nós observamos para a lei, nós entendemos que nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Nós entendemos que nós devemos cuidar dos nossos pais e obedecer autoridades. Nós entendemos que a cobiça, que é um foro íntimo, nos distancia de Deus também. Nós entendemos que devemos respeitar o nosso semelhante, não prejudicando ele, dando prejuízo em roubar alguma coisa, não prejudicando a sua família em adultério e tampouco prejudicando em tirar-lhe a vida. Isso nós entendemos porque a lei nos mostra isso. A lei nos santifica. Então, de acordo com a lei do Espírito, é isso. O Espírito Santo faz você entender isso. Aí o pastor coloca aqui em relação ao homem, o Espírito. Ele, se os irmãos observarem, tem uma setinha mostrando que o Espírito é o que nos liga a Deus. Ele fala que aqui está a consciência de Deus no nosso espírito. E ele coloca o Espírito que com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, baseado em Gálatas 5:22, onde está falando do fruto do Espírito, que deveríamos cultivar esse fruto do Espírito. Ele mostra a alma, que é onde está a nossa vontade, as nossas emoções. E eu até falei na aula passada que a alma é o que nos leva a pecar, porque as nossas emoções, o mundo que às vezes ela aflora,
ela sempre aflora para o lado errado. Por isso que, às vezes, a palavra carne na Bíblia, ela tem a ver com a palavra depravação total do homem. E não carne, matéria, e sim a natureza caída de Adão que nós trazemos. Isso tem a ver com carne. Ele mostra o outro termo aqui de carne, que aí quando o termo carne aqui que ele utiliza está entre alma e corpo, que tem a ver com Gálatas 5,19, onde fala do fruto da obra da carne, melhor dizendo, obra porque elas são produzidas por nós. E fruto, ele é cultivado, que é diferente. As obras nós produzimos com as nossas forças, com nossos desejos, com o nosso intelecto. Já o fruto nós cultivamos com a direção de Deus, com plantar para que ele nasça. Já as obras nós produzimos com facilidade, as obras da carne. E ele mostra o corpo, que é o que nos dá contato com o mundo. Ele coloca a palavra consciência do mundo, mas é o que tem a ver com ter contato com o mundo, com aquilo que nós vimos, enxergamos, com aquilo que nós tocamos. Isso nos capacita a ter contato com esse mundo, implicando que quando o homem, nesse quadro que o pastor coloca aqui, quando o homem está subjugado pelo Espírito Santo de Deus, o seu contato é com Deus. É viver para o reino, é ter vida e paz. Mas quando ele é subjugado pela alma e ele passa a ter esse contato com o mundo, ele vive na lei do pecado e da morte, debaixo do império das trevas, do qual Satanás reina e que produz simplesmente a morte. Primeiro, morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte espiritual é a separação do homem com Deus, morte física, separação do espírito e alma do corpo, e a morte eterna é a separação total de Deus. Que essa é uma morte que não tem recurso. A morte eterna, ela não tem recurso por um. A morte espiritual, sim, a morte física, mas a morte eterna, ela é impossível o homem retornar à vida, porque a morte eterna, o profeta Daniel chama de vergonha eterna. Eu acredito que vergonha pelo fato de que o homem não foi feito para morrer, e o próprio Jesus disse que esse inferno, que no sentido seria a palavra lago de fogo, que é a palavra Gehenna, ele não foi feito para o homem, sim para o diabo e seus anjos. Essa é a razão que é chamado de vergonha eterna e é uma eternidade sem Deus. Na página, irmãos, de número 20, o pastor fala da constituição do homem. Aqui há alguns aspectos teológicos em a maneira de duas linhas que bifurca para entender a composição do homem. Ele falou: este tópico visa demonstrar biblicamente os aspectos da constituição humana. Sistematicamente, pode-se definir duas possibilidades de interpretação para os aspectos da constituição humana. Ele coloca a tricotomia e a dicotomia. Eu não sei que na sala, se todos vão corroborar com o pensamento da tricotomia, ou se os alunos aqui corroborarem com o pensamento da dicotomia. Eu, particularmente, tenho uma questão que eu adoto como teológica para mim, e é a tricotomia. Então, o pastor coloca aqui que a tricotomia ela interpreta a interpretação trina do homem é fundamentada sobre algumas passagens bíblicas que sugerem que o homem é formado por corpo, alma e espírito apenas. Essa visão tem suas bases voltadas para a filosofia grega e que está alheia dos relatos bíblicos. Ele fala que essa ideia foi sugerida pelo aprofundamento dos estudos de Aristóteles sobre as informações deixadas por Platão. Esse raciocínio foi encontrado também em alguns pais da igreja, como Tertuliano, e nos escolásticos, como católicos, por volta do século XII, o grande teólogo chamado Tomás de Aquino, um proeminente padre que viveu no século XII, XIII da nossa era, que deixou um compêndio doutrinário muito bom em relação à teologia.
Mas o que o pastor quer mostrar é que a tricotomia crê que o homem ele é composto, que ele coloca corpo, alma e espírito, mas a Bíblia sempre traz de dentro para fora espírito, alma e corpo, que está nos textos de Tessalonicenses e também na carta aos Hebreus. E é a linha que eu defendo. Eu acredito que o homem ele é espírito, alma e corpo. E, sendo assim, mesmo que os primeiros a difundir esse pensamento dentro da linha organizada foram alguns filósofos, como Aristóteles e o pastor coloca aqui Aristóteles e Platão, melhor dizendo, e defendida por Tertuliano. Tertuliano foi um dos pais da igreja, um grande teólogo, e, como eu já falei, Tomás de Aquino. Mas a ideia é, de acordo com a Escritura, apesar das duas passagens que está citada embaixo em Hebreus e a passagem de Tessalonicenses, elas faz jus pelo significado correto da palavra espírito, da palavra alma e da palavra corpo. Porque existe, como o pastor vai mostrar mais à frente, algumas palavras que às vezes nas nossas Bíblias nós vamos achar a palavra alma e a palavra espírito, e quando na realidade não está fazendo jus dessa parte imaterial do homem. Se você olhar o contexto, vai estar falando de outra coisa. Às vezes de emoção, às vezes de pessoa, às vezes simplesmente do fôlego de vida. Por isso que devemos observar o contexto. No contexto de Tessalonicenses, a palavra alma e espírito realmente tem a ver com essa parte matéria do homem, que nos comunica com Deus. Então, essa é a passagem de Hebreus também, da mesma sorte. O pastor coloca mais aqui, ó, no próximo parágrafo. A ideia básica dessa forma de ver o homem é a supremacia do espírito em relação ao corpo. E em relação ao corpo e à alma. Embora a alma seja superior ao corpo, assim o espírito desrespeita os sentimentos espirituais. E a alma ao que é de natureza intelectual, emocional ou volátil. O corpo se refere unicamente aos sentidos naturais, como visão, tato, olfato, audição e paladar. Resumindo, o corpo ele seria o veículo da alma e do espírito. Como eu já falei, o nosso espírito, de acordo com o pastor coloca aqui, ele é a parte espiritual que nos liga a Deus. Então, isso é o espírito do homem. Você é ligado a Deus porque você tem um espírito e você se converteu, o Espírito Santo passou a morar em você e ele, junto com o seu espírito, te leva a exaltar, a render glórias ao nome do Senhor. E a alma, o pastor coloca aqui que ele é a parte do nosso intelecto, é a parte de nossas emoções e das nossas vontades. Isso é alma. Então, essa parte que é espiritual, que é a nossa alma e o nosso espírito, ou o nosso espírito e a nossa alma, ela precisa de um corpo, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo material. Então, ela precisa desse corpo. Para adorar a Deus em gestos, em dobrar o joelho, com voz, isso só vai acontecer se o nosso espírito for subjugado pelo Espírito Santo. Se nós rendemos aos desejos da alma, estaremos sempre praticando aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Estaremos sempre sendo arrogantes, soberbos, idólatras, presunçosos, estaremos sendo pessoas promíscuas e daí por diante fazendo ou executando obras da carne em nossas vidas. Mas a partir do momento que o Espírito começa a reinar, aí nós nos rendemos a Cristo. É assim que funciona a nossa natureza. O pastor coloca aqui, na página número 21, ele fala, os versículos demonstrados para a visão tricotômica podem ter sua explicação mais razoável da perspectiva bíblica, conforme o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele fala que Paulo não tem por propósito aumentar as facetas da construção humana. Esse fato pode ser demonstrado em um texto alternativo, conforme Marcos, versículo 20. Ele fala 4 aspectos separados da construção humana, que está em Marcos 20, quando fala que devemos amar a Deus. E coloca de todo o coração, alma, entendimento e força. Ninguém se arrisca a afirmar sua quadricotomia. Então, o que o pastor quer mostrar aqui
é que, de acordo com o pensamento de Paulo, o homem ele é dividido dessa forma: espírito, alma e corpo. Porém, e vai existir pessoas que vai alegar outras coisas, que vai falar que o espírito é barra alma, e vai tentar tirar essa interpretação do texto. Aí, ele utilizando do capítulo 12, versículo 30 de Marcos, ele mostra que o homem que ama a Deus, ele ama de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E nem por isso as pessoas querem criar que o ser humano é dividido em quatro partes. Não estão entendendo? É isso que o pastor quer mostrar. Então ele diz mais que, ou seja, nem tem interesse de segmentar o homem, mas demonstrar que cada aspecto da sua constituição imaterial deve estar presente em seu relacionamento com Deus. Ou seja, o texto realmente do capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses fala o seguinte, que o homem esteja todo o seu espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Ele fala em santificação. Então, o que o pastor quer mostrar é que esse pensamento do apóstolo Paulo é chamar a atenção para uma guarda completa das nossas vidas no relacionamento com Deus. E a nossa vida, de acordo com o pensamento tricotomo, é que o homem é espírito, alma e corpo. Aí ele fala também, concernente à referência aos Hebreus, ele fala que a palavra de Deus é suficiente e poderosa para dividir alma e espírito. Ele fala, o que se nota nesse texto é a ênfase da profundidade da ação da Bíblia na vida do homem. Só que ela não deixa de apresentar que também aqui existe um espírito, uma alma e um corpo, que é o texto que fala que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós não sabemos que lugar é esse, o que é isso, a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. Juntas e medulas tem a ver com o corpo. Alma e espírito normal, juntas e medulas tem a ver com o corpo. Então, querendo ou não, os dois textos, mesmo que não estão apresentando doutrinas relacionadas à tricotomia, mas eles fazem menção à tricotomia. A tendência de um é apresentar a nossa volta por completa a Deus, e a tendência do outro é mostrar a autoridade da palavra de Deus, mas eles não deixam de apresentar a tricotomia neles. O segundo aqui, que é a letra B, o pastor fala da dicotomia, que é essa interpretação dual do homem, é baseada não somente no relato da criação, mas também na observação do texto bíblico que sugere que o homem é formado de um aspecto material, que é o corpo, e outro imaterial, que é alma barra espírito. Ele coloca coração, pensamento e consciência. Que a palavra dicotomia ela vem do grego como dica, que significa dois, e tenos, que é o significado de cortar. Então, o formato de duas partes seria isso. Por isso que quando você vai ver alguma pessoa, principalmente os nossos irmãos reformados, eles, principalmente de linha presbiteriana, quando eles falam como ele é dicotomo, é porque alma e espírito peso é uma coisa só. Inclusive, existem algumas Bíblias hoje que os versículos que poderia, como João Ferreira de Almeida traduziu, em relação ao espírito do homem, hoje eles colocam como se fosse o espírito de Deus. Ou aquilo que é o espírito de Deus como o espírito do homem. Por exemplo, aquela passagem de Tiago, capítulo 4, que fala que. Deixa eu ler aqui o versículo, que seria melhor. Tiago, capítulo 4. Está relacionado à parte que fala que o Espírito tem ciúmes de nós. Versículo 5 fala assim, ó, ou não imagineis que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós, ele zela com ciúme dos seus? Possivelmente a Bíblia que você tem em mãos traz a palavra Espírito com letra maiúscula. A chamada nova versão transformadora traduziu essa palavra com letra minúscula. Ou seja, um grupo de pastores revisando a Bíblia fizeram essa versão, que ela não é uma tradução, ela é uma versão, e esses grupos de pastores são pastores
que pensa que tem um pensamento dicotomo, e traduziram dessa forma, que o espírito ali é o espírito do homem, não o Espírito Santo. Ou seja, que de acordo com o espírito barra alma, a alma tem sentimentos. Por ela ter sentimentos, então, o que tem ciúmes ali é o seu espírito, ou seja, a sua alma tem ciúmes de você. Só que fica um pouco vazio, que por que a minha alma, que é a parte superior ao meu corpo, vai ter ciúme do meu corpo? Já que alma e espírito é uma coisa só. Por que ela teria ciúme do meu corpo? Os irmãos estão compreendendo? Que aí não fecha o pensamento. Então, temos que observar o contexto. Mas, de acordo com esse pensamento dicotômico, o homem é dividido em duas partes: corpo e alma barra espírito, onde está localizado, de acordo com o pensamento do pastor aqui, melhor, da apostila, não que é o pensamento do pastor, que o pastor também defende a tricotomia, que eu sei que ele defende, que espírito e alma tem a ver com coração, pensamentos e consciência. No caso da tricotomia, nós entendemos que o espírito é onde está a consciência do ser humano, a alma onde está os nossos sentimentos, que possivelmente aqui é traduzido como coração, e o nosso intelecto, o nosso pensamento, e o corpo é a parte material. Então, o pastor mostra essas duas linhas teológicas de dicotomia e tricotomia. Mas uma coisa mais importante isso não altera em nada na salvação de ninguém. Se alguém crê que o homem é composto de espírito, barra, alma e corpo, não vai mudar nada, ele não vai ser nem mais santo e nem menos santo. Do mesmo jeito, quem acredita na tricotomia, espírito, alma e corpo, não torna ele mais santo do que ninguém, e nem menos santo. E são linhas teológicas, que já criaram tantos problemas sem fundamento algum e que não trouxe edificação para nada. Se a pessoa crê, eu particularmente respeito. Se ele crê na dicotomia, eu respeito ele como meu irmão em Cristo, e para mim, maravilha, não vai mudar nada a maneira que ele desenvolve o seu raciocínio teológico. Mas eu, particularmente, defendo a tricotomia. Pastor coloca mais aqui, o relato da criação. Ele fala que é determinado pelo modo como o homem foi criado, ou seja, em relação a o que a criação fala, a criação do homem vai falar dentro desse relato. Então ele fala: o corpo do pó da terra, a alma é o sopro, é soprado por Deus. Conforme está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Fala: formou o Senhor Deus, formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, esse é o relato da criação. Capítulo 27, versículo 2 a 4, o pastor coloca aqui, ó: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que argumentou na minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem minha língua pronunciará engano. Isso aqui é um texto de Jó. Então, o pastor está mostrando, dentro desse pensamento da criação, se vamos observar o texto de Jó e o texto de Gênesis, está falando da dicotomia. O pensamento é dicotomo. Só que o pastor falou, aí ele, mais embaixo, ele fala o seguinte: ó, nenhum momento o relato tanto de Jó, que é a fala de Eliú, ele esboça uma constituição humana, além do que é material ou imaterial. Ele não está relacionando aqui nesse texto de Jó a composição do homem, ele está apenas declarando o que é material e imaterial que está no homem, mas não que o homem é aquilo. O texto não é uma afirmação teológica, e sim uma declaração do pensamento de Eliú. O pastor quer defender isso. O uso intercambiável do termo alma e espírito. Aqui, irmãos, o pastor vai mostrar que existe várias passagens da Bíblia que, se nós não observarmos o contexto, nós vamos pensar que alma e espírito é uma coisa só. Por isso que devemos observar todo o contexto daquilo que estamos lendo com detalhe, para que nós
não venhamos a ficar perdidos. E, acima de tudo, quando nós vamos fazer uma doutrina com o assunto, temos que ter uma boa exegese, que é a arte minuciosa de interpretar o texto. Isso é exegese. É quando você dedica profundamente a interpretar aquele assunto da maneira correta. Isso requer um conhecimento a mais da língua original da Bíblia e bastante conhecimento do contexto imediato e do contexto remoto. Então, nós temos que observar aquilo que está de acordo com o contexto, com aquela passagem e, acima de tudo, o que o escritor queria passar com aquela passagem. O que ele falou é aquilo que nós estamos extraindo do texto? Por isso que, para formar doutrina, não podemos simplesmente pegar lá a palavra alma e, dentro do parecer do contexto, ela tem a ver com espírito e criarmos uma doutrina que espírito e alma é a mesma coisa. Temos que observar o contexto e as línguas originais para não ficarmos perdidos. Ele mostra aqui, ó, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, de acordo com Gênesis 41, versículo 8, está falando aqui de Faraó, aquela passagem de Faraó, rei do Egito. E então ele fala o que o texto realmente quer dizer? Que ele estava incomodado. E não tem a ver com a parte imaterial, imatéria nossa, não tem a ver com essa parte que te liga a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Quando Moisés escreve que ele estava com o espírito perturbado, ele quer dizer que ele estava incômodo com o que ele sonhou. Aquilo estava incomodando ele. Esse é o sentido da passagem. Por isso que nós não podemos fazer doutrina com simplesmente a palavra. Aqui está falando que ele estava com o espírito perturbado. Então, se ele tinha um espírito perturbado, espírito e alma é a mesma coisa. Então, o contexto aqui tem a ver com ele estava incomodado com o que ele sonhou. E o pastor coloca também, ou também estava confuso. Simplesmente isso. O texto quer dizer isso. Ou ele estava perturbado, ou ele estava desconfortável ou incomodado com o assunto, ou então simplesmente confuso. Não tem a ver com o espírito. Ele mostra também outra passagem que está no Salmo 42, versículo 5 e versículo 6, que fala assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Esse salmo do versículo 42, Salmo 42, versículos 5 e 6, quando ele fala, ó minha alma está abatida dentro de mim, a única coisa que ele está falando é invocando que estava triste. Ele estava triste. Não tem a ver também com a alma, literalmente. E sim, ele dizendo, eu estou triste. Então, se nós formos fazer doutrina que alma e espírito é uma coisa, simplesmente com alguns determinados versículos, somente nos livros de Salmos, que o que nós temos que entender, irmão, como eu falei, a interpretação do livro de Salmos, você não interpreta Salmo como você interpreta um evangelho. E você não interpreta um evangelho da maneira que você interpreta uma carta paulina. Tampouco você interpreta Salmo como você interpreta o Apocalipse. Os gêneros literários são diferentes. Não estão entendendo? O livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares e Jó são livros poéticos, então eles são poesias. Nós temos que interpretar poesia como poesia escrita. E aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte: que ele estava triste, nada mais do que isso. Não tem a ver realmente com a alma, literalmente alma. Tem a ver com tristeza que tomou conta por completo da vida do salmista. Então, quando nós entendemos o gênero literário e entendemos a língua original, o contexto que está acontecendo, vamos conseguir interpretar da maneira correta, sem fazer nenhum tipo de absurdos em relação à interpretação da Escritura e criar doutrinas que não existem. E, acima de tudo, doutrinas que não edifiquem nada e que são temas de debates intermináveis. Ele coloca mais alguns outros versículos, que é o versículo em João, capítulo 12, que fala assim: e agora está angustiada a minha alma, isso era Jesus. E em João 13, 21, que fala assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Então, o que o comentarista está mostrando aqui, o que o pastor melhor está escrevendo, é o seguinte: que o que Jesus queria dizer é que ele estava, ele estava inquieto. Havia uma inquietação nele, que
Quando ele fala assim, agora está inquieto, agora eu estou inquieto. Ou Jesus se estava inquieto no seu espírito. Isso não quer dizer nada em relação realmente ao espírito do homem, da mesma forma que o pastor coloca. Então, alguns versículos no Bíblia que as pessoas utilizam para provar a dicotomia, quando você olha o contexto, ele não se sustenta. Então, é nesse sentido que o pastor está mostrando aqui. A tríplice natureza do homem. Nós vamos falar também desse pequeno gráfico que o pastor coloca aqui. Os irmãos observarem aí, o pastor coloca vários círculos e os versículos bíblicos que estão em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e em Hebreus. Então ele começa com o corpo, a alma e o espírito. E se nós observarmos, está de dentro para fora, mas é claro que ele colocou o quadro, o círculo maior e foi vindo, mas começa de dentro para fora, que seria espírito, alma e corpo. E do outro lado ele coloca a questão carnal, natural e espiritual, conforme está na carta de Paulo aos Coríntios. É claro que existe uma interpretação um pouco equivocada dessa questão do homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Eu creio que os irmãos talvez já ouviram essa interpretação. Ela surgiu num dos pensamentos de Tim LaHaye, quando eles começam a interpretar o homem almático, o homem carnal e o homem espiritual. E eles dizem que o homem carnal seria aquele homem que vive de acordo com as coisas da carne. O homem natural é o homem sem Deus. E o homem espiritual é o homem com Deus. Mas, de acordo com o contexto bíblico, não está dizendo isso. O apóstolo Paulo realmente está dizendo que o homem carnal são pessoas imaturas, pessoas que não têm maturidade espiritual. Se os irmãos observar no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, que é onde ele chama as pessoas de carnais, as pessoas tinham partidarismo na igreja. Por isso que eu disse que o contexto é muito importante. E as pessoas naturais aqui não é o não crente, é o crente que não valoriza o espiritual. Então ele é chamado de natural. E o espiritual é o que entende as coisas do espírito e vive pelo espírito. Isso é homem espiritual. Vamos entender? Talvez você aprendeu que o homem carnal, como eu já disse, é o que cumpre os desejos da carne, o natural é o que não conhece a Deus e o espiritual é o crente pentecostal canela de fogo. Então, essa teoria, de acordo com o contexto que o apóstolo Paulo está ensinando, está errado. Só que o pastor coloca aqui, ele faz um paralelo entre essas três coisas que é apresentado em 1 Coríntios com a maneira que o homem é dividido em espírito, alma e corpo. Espírito porque tudo em nós começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que lá fala que devemos santificar todo o nosso espírito, alma e corpo. Santificar o espírito tem a ver com idolatria, como eu disse na aula passada, que o homem que não tem a Deus na vida, ele tende a adorar alguma coisa. Então, você santificar o seu espírito, conforme também está lá em 2 Coríntios capítulo 7, que fala que nós devemos nos separar de toda a imundícia do corpo, prostituição, e do espírito, a idolatria. E aqui o pastor está mostrando que a santificação do espírito é quando nós dedicamos completamente a Deus sem colocar outro no lugar dele. A da alma é não cumprir os desejos que a nossa alma tem, como está lá no capítulo 5 de Gálatas, que são as obras da carne. E o corpo são as coisas que nós podemos contactar, podemos pegar, podemos sentir. Então, por isso que nós devemos santificar por completo. E o pastor mostra aqui algumas coisas que pode nos levar, que está relacionado ao corpo, que pode nos levar a cometer os desejos ou do espírito ou da alma, mas a maioria das vezes acontece com a alma. Ele mostra aqui a visão, que ela tem a ver com aquilo que nós vemos, o olfato com aquilo que nós sentimos através do cheiro, a audição com o que nós ouvimos, o tato com o que nós tocamos e o paladar com aquilo que nós sentimos gosto ou alimentamos.
Então, tudo isso coopera para que nós venhamos a viver de forma a atender os desejos da carne, os desejos da alma, quando nós somos dominados pela nossa alma. Para nós terminarmos, irmãos, vamos na página 24, onde o pastor coloca os aspectos imateriais do homem. Aqui o pastor vai preocupar em trazer uma explicação de acordo com como a Bíblia apresenta essa parte material do homem e, claro, como eu falei, observando os aspectos do contexto para que nós não venhamos a fazer interpretação equivocada do assunto. Ele coloca o aspecto material do homem. Ele fala como tem sido demonstrado, o homem é um ser completo e unitário. Embora bipartido, ou seja, ele tinha em sua interesse, o homem é constituído de duas partes, a material e imaterial. O aspecto material do homem é muito bem entendido, pois se sabe o necessário sobre os aspectos que é bem entendido pela biologia. Entretanto, a parte material é constituída de algumas facetas que merecem nossa atenção. Aí o pastor vai mostrar aqui os elementos que compõem a parte imaterial. De acordo com ele, realmente é muito fácil nós entendermos a questão do nosso corpo, da matéria, mas a parte que é imaterial realmente há muitas discussões, como eu já falei, há muitos partidos, há muitas linhas teológicas e que, por final das contas, não chegam em lugar nenhum. Por querer defender uma doutrina a qualquer custo, sem sequer medir as consequências ou se medir o contexto do assunto. O pastor coloca aqui respeito à alma. Ele fala que o termo alma, em português, ele reporta basicamente ao termo nefesh no hebraico, que é o termo alma. E no grego, o termo psique, que tanto no hebraico como no grego, ele tem a ver, ou melhor, coloca o melhor dizer, no hebraico ele pode ter a ver com ser vivente, vida, pessoa, desejos, apetite, emoções e paixão. Basicamente significa vida. O termo hebraico pode tanto significar uma pessoa por inteiro, tanto viva quanto morta. Então, o pastor mostra aqui que esse termo, nefesh, ou psique, ele, dentro do contexto, se você observar, às vezes, a palavra alma vai ter a ver com o ser vivente, com a pessoa que recebeu vida, como aconteceu com Adão. Com vida, o livro de Levíticos é repleto de passagens que têm relação com a alma, com a vida. Pessoa, o apóstolo Paulo utiliza muito o termo alma em relação a pessoas. Um dos textos que ele utiliza está lá em Romanos 13, versículo 1, quando ele fala que toda alma esteja sujeita às autoridades. Ele está falando que todas as pessoas. Desejos, alma, somente nos Salmos, como nós falamos aqui, tem muito a ver com desejos, com coisas dentro do nosso interior, como as nossas emoções. Ele coloca o apetite e as paixões. Então, o livro de Salmos, os livros poéticos, é os que mais utilizam os termos em relação à alma, trazendo o sentido de desejo, de emoções e de paixões. Algumas doutrinas de Paulo, ele também utiliza a palavra alma nesse sentido, mas hoje nós temos boas traduções que já traduziram para aquilo que ele tinha em mente em relação ao que está dentro do nosso interior, para que não viesse trazer confusão na mente das pessoas. Outra palavra que o pastor coloca é o espírito. E ele também coloca que no hebraico, tanto no hebraico a palavra ruá, e no grego a palavra pneuma ou pneuma, como muitos falam, é também a parte material do homem. Ele fala que pode, como já bem é demonstrado, ser utilizada intercambiamente com a palavra alma. E isso dependendo do contexto. E o espírito é a parte que nos liga a Deus. E o espírito ele tem consciência. Quanto a alma tem emoções,
intelecto e desejo, o espírito tem consciência. Então, a consciência é de que nós precisamos ser ligados a Deus é a parte, como eu falei, para resumir, seria a parte religiosa do homem. Ele fala, não é verdadeira a promessa, a premissa que sustenta que apenas os cristãos têm o Espírito, pelo fato de que a Bíblia ensina que todos os homens têm Espírito. Os homens não têm o Espírito Santo, todos os homens, só os salvos. Mas Espírito, essa parte imaterial que, de acordo com a tricotomia, ela difere da alma, todo ser humano tem. Indiferente se é cristão ou não. O pastor coloca isso aqui, mostrando que todos os homens eles têm o Espírito. Outra coisa relacionada a essa parte material do homem, o pastor coloca que é o coração. E é o que nós ouvimos bastante, essa questão do coração e tal, subiu o coração, desceu o coração, meu coração não sentir, tem que falar o coração. Só que o pastor tem coloca, o coração ele é um órgão, isso aí nós sabemos que ele serve para pulsar sangue. E tem pessoas que até falam o coração. E uma vez eu dando aula a respeito de sua irmã, temou comigo que quando a Bíblia fala que devemos amar de coração, e tem todo esse pensamento grego que o amor tem a ver com o coração, estou falando do amor do homem para com a mulher, que aí eu perguntei para a mãe, ela falou que sim, que tem a ver com isso, porque o homem ou a mulher ele ama com o coração, o órgão que bombeia sangue. Aí eu perguntei para ela, então tá bom, você ama o seu marido? Ela, sim. Aí eu falei, vou pegar o exemplo do seu marido, que ele não estava na igreja. Digamos que ele precisa de um transplante de coração. Aí o coração dele não presta, eles vão transplantar um coração para ele. Não seria normal, então, que ele tinha que amar a outra pessoa que ele amava antes, não? Já que é o órgão. Vocês estão entendendo que não tem a ver com o órgão. O coração que a Bíblia fala, irmãos, e não tem a ver com a filosofia grega, tem a ver com o que a Bíblia ensina, que é algo imaterial, não tem a ver com esse órgão que nós temos. Porque senão, como eu disse, seria outra pessoa, se a pessoa que recebe um transplante de coração, não seria uma coisa. E ele continua sendo o mesmo. Ele recebeu uma bomba para bombear o sangue dele. Então, o pastor coloca aqui que realmente o coração ele é um órgão, nós sabemos disso. Mas que, na maioria das vezes, nos casos bíblicos, está relacionada ao homem interior. Por isso que eu disse que devemos, primeiro, ter ciência disso da forma teológica e, quando formos interpretar as passagens que traz relação com o coração, temos que entender. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus esquadrinha os corações. Tem alguma tradução que até fala que Deus sonda as mentes e os rins. E quando fala que Deus esquadrinha o coração, está falando que Deus ele mede o homem no seu interior, não tem a ver com ele olhar o órgão. Os irmãos estão comendo? É isso que o texto quer mostrar. E o pastor coloca isso aí, que seria a parte imaterial do homem, e com a boa interpretação da Bíblia, chegaremos a essa conclusão. Eu não vou ler todo o texto, mas em questão da mente, o pastor fala aqui também da mesma forma, que mente no Novo Testamento, ele fala que é claro que o conceito de mente entretanto, com uma distinção interessante entre os cristãos incrédulos, para o cristão, a mente está ligado ao desenvolvimento espiritual, pois com ele o homem compreende a verdade na busca da santificação e na compreensão da vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia deixa claro que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, a nossa vida é voltada para Deus, a nossa vida é voltada para a santificação, a nossa vida é voltada para a vontade de Deus. Por isso que o pastor coloca aqui, que de acordo com o pensamento do Novo Testamento, quando a Bíblia está falando de mente, ela está falando da mente do cristão. E quando ela relaciona a mente do ímpio, os irmãos podem observar que sempre vem embaixo várias coisas relacionadas a aquilo que é desagradável à palavra de Deus.
os pensamentos do homem, conforme está escrito no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, ele fala que ele tem sua mente entenebrecida, escurecida. Ele tem a mente voltada às coisas desse mundo, aos desejos desse mundo. É cego espiritual. Enquanto relacionado à mente do cristão, fala da sua entrega total ao Senhor. Então, nós vamos ficar por aqui, irmãos. Vamos parar, concluímos já o que o pastor fala em relação aos elementos que compõem a parte material do homem, em relação ao que é espírito e alma, e vamos também ver na próxima aula sobre a capacidade e faculdade da parte material do homem. Então, nós vamos ver a respeito do intelecto, da consciência, da vontade, tudo isso está em nossa alma e também em nosso espírito. Vou fazer a chamada aqui rápido, os irmãos manifestam. Irmão Agrimar. Irmão João. Irmão Robson. Presente. Irmã Beth. Irmão Zé Matoso. Irmão William Carvalho. Irmão William Souza. Irmão Zandro. Presente. Irmão Renato. Marcos Tavares. Irmã Meire. Irmã Eni. Irmão Kleber. Irmão Ocino Siqueira. Amém, irmãos. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Os irmãos têm ouvido a mensagem que o pastor deixou no grupo, a mensagem de áudio que ele deixou semana passada em relação aos trabalhos. Os irmãos ouviram? Amém. Ouvi lá para poder não ficar perdido em relação ao trabalho do curso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos, ao Senhor te agradecemos, te enaltecemos por tudo, te glorificamos por mais uma aula, por mais um momento que o Senhor nos concedeu. Te louvo pela vida dos teus filhos, ó Pai, presente nessa noite, que o Senhor continue guardando e fortalecendo, sustentando, ó Pai, nessa caminhada. Sabemos que não é fácil, pedimos ao Senhor que nos dirija em tudo. Guarda o teu povo, ó Pai, dê uma semana abençoada para cada um e guarda as famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Tenham uma excelente noite. Na paz do Amém. Senhor. A paz do Senhor para todos, irmãos.